Salve galera, Charlão na área, mais um vídeo aqui do canal BBHQs para falar de uma notícia as notícias que chegam nas últimas horas, uma notícia triste, né? O falecimento do grande John Cassaday. John Cassaday que faleceu ontem, dia 9 de setembro, aos 52 anos de idade. Acho que é 52 anos de idade, que algumas fontes falavam 53, 52, é 52. Isso foi anunciado pela irmã dele, ela publicou essa informação, e depois isso foi confirmado também pelo outro grande escritor, né, outro grande artista do meio dos quadrinhos, né? O Cassaday era mais artista, desenhava, mas o Mark Waid. Mark Waid também confirmou o falecimento do John Cassaday. E eu quero prestar minha homenagem aqui ao John Cassaday, porque ele é um dos meus artistas favoritos, muito por conta do que ele representou numa mudança de estilo de arte de quadrinhos, tá? Então eu vou falar sobre isso. Esse programa aqui é uma homenagem ao John Cassaday e, sobretudo, uma indicação para que você conheça os trabalhos do John Cassaday dentro da contextualização que eu vou fazer aqui para você, tá? Então eu vou indicar quadrinhos aqui para você. Na descrição desse vídeo aqui você vai encontrar, comentário fixado também, links de 4 quadrinhos que eu vou apresentar aqui para você, assim como 3 destes quadrinhos tiveram já resenha aqui no canal. Se você não assistiu, eu não vou mostrar tantos detalhes de arte aqui, exceto de um que eu não fiz resenha, mas os outros 3 têm os links para que você possa assistir as resenhas completas, ver lá vários detalhes que eu comento, não só sobre a arte do Cassaday, mas sobre o trabalho do roteirista que escreve o trabalho em questão. Beleza? Eu também vou convidar você a entrar no nosso canal de Telegram, que é o nosso canal de promoções, para você poder comprar quadrinhos num preço muito mais acessível. A gente está rastreando o tempo todo as promoções. Você pode ir aqui na descrição, apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo e entrar no nosso canal de Telegram. Quanto que você paga para receber informações das promoções de quadrinhos, cupons de desconto exclusivos? Quanto que você paga? Absolutamente nada. É só você apontar a câmera do seu celular e entrar no nosso canal de Telegram. Eu vou tentar compor aqui uma espécie de ordem cronológica desses 4 trabalhos e que, de certo modo, de certa forma, também tem uma ordem cronológica da forma como eu próprio conheci o trabalho do John Cassaday. A primeira vez que eu me lembro de ter visto a arte do John Cassaday foi em Planetary, né, que a Panini já publicou aqui, formato de 4 encadernados capa cartão, já publicou no formato de 2 edições definitivas com a série completa, nos 2 casos a série completa, e mais recentemente publicou, você consegue encontrar, né, o link está aí na descrição para você adquirir, o Omnibus, né, o Omnibus de Planetary. E Planetary, que conta com a arte do John Cassaday e com os roteiros do Warren Ellis, é um quadrinho assim muito marcante da virada do século, né, do século XX para o século XXI. Ele é muito importante, esse quadrinho. Ele é muito importante por conta da abordagem do Warren Ellis em questão da construção do roteiro, com várias referências de cultura pop, que é sensacional. Mas o tema aqui hoje é John Cassaday, e o John Cassaday, ele tem a importância de dar um stop num certo estilo que estava vigorando de arte na época, e ele meio que inaugura, né, pelo menos essa é a minha percepção, assim, ele inaugura uma nova escola, um novo movimento, nova escola não, mas um novo movimento, um novo jeito de fazer arte, que vai, cara, vingar e que vai sendo reproduzido por muito tempo. O que acontece é o seguinte, quanto mais quadrinhos você lê, mais você vai reconhecendo estilos de época. Você bate um olho no quadrinho, depois de um tempo, né, que você já tá lendo, você bate o olho assim no quadrinho, só de olhar a arte você fala, meu, isso aqui é mais anos 60, mais anos 70, né? Então você tem pessoas ali, figuras que são dominantes no quadrinho de super-heróis em cada década. Você vai ter o Jack Kirby ali nos anos 60, né, fazendo trabalhos na Marvel e tal, sendo muito dominante, com outros artistas que vinham junto com ele, mas mesmo quem entrava na Marvel ali precisava acompanhar o estilo no caso do Jack Kirby, para poder fazer a produção da arte. E o Jack Kirby vai produzir quadrinhos até a década de 90, né? Mas o estilo dele foi muito dominante nos anos 60. Nos anos 70 a gente tem uma mudança e um estilo que vai aparecer mais é o estilo, por exemplo, de um Neal Adams, é um estilo de arte mais realista,
né, sem tanto impacto visual como era o caso do Jack Kirby, sem aquela força, aquela fúria, mas por outro lado você tinha uma dinâmica também muito boa, né? As do Jack Kirby também tinha muita dinâmica, mas você tinha uma movimentação nas páginas muito boas, né? Movimentação do traço, assim, desenho, sensação de movimento, quero dizer, óbvio, né? Mas com um desenho mais realista, tal, então dominou ali nos anos 70. Dos anos 70, dos anos 80, você vai ter o George Pérez, que pega um pouquinho do estilo ali do Neil Adams, mas o George Pérez com grandes paisagens, talvez ele seja o artista dominante. Isso é discutível, né? A gente pode discutir quem são os artistas dominantes no quadrinho americano em cada década ali, né? Mas sem dúvida o George Pérez está aparecendo ali. Quando chega nos anos 90, a gente tem a revolução da Image, né? O surgimento da Image com o McFarlane já fazendo uma revolução ali, produzindo quadrinhos do Homem-Aranha, né? E a gente vai ter o Jim Lee, o Will Portácio, mas eu acho que talvez os dois mais lembrados, assim, os mais marcantes, talvez seja Jim Lee e o McFarlane. E no caso do McFarlane, que vai produzir primeiro o Homem-Aranha, depois vai produzir o Spawn e tal, tem uma questão de uma arte bastante estilizada, bastante estilizada. Uma arte que tem, até certo ponto, influências de artistas anteriores, de Frank Miller e tal, o próprio Jack Kirby na movimentação dinâmica, mas que tem uma coisa né, você vê ali as artes, tá saindo agora aí o Spawn, você vai ver a capa do Spawn esticando lá longe, o McFarlane chegou a fazer Batman também, você vê aquela capa quase que infinita, uma coisa meio fantasmagórica, e ele foi muito relevante na criação daquelas teias especiais ali do Homem-Aranha. O McFarlane fez um grande trabalho ali no sentido de talvez direcionar o estilo de quadrinho dos anos 90, que seria um estilo mais estilizado, mais puxado para um canto, puxado para o outro, mais garras, pouca atenção na questão da proporcionalidade. Então você vai ver desenhos ali do Rob Liefeld, do próprio McFarlane, às vezes a cabeça é bem menor do que a mão do cara, que é gigantesca. Esse estilo vigorou ao longo dos anos 90 e tomou de assalto Marvel, DC. Então, assim, mesmo artistas que originalmente não tinham esse estilo, precisavam adotar esse estilo nestas editoras, porque era o que vingava na época. Então, tem um caso conhecido aqui no Brasil, que o Mike Deodato vai trabalhar no título da Mulher Maravilha, e se você pega a primeira edição, é o Deodato no seu estilo mais Deodato mesmo, e aí ele tem que mudar o traço. Você vê que ele já na segunda ou terceira edição, o traço já está bem estilizado, estilão Image, e é sabido que foi uma exigência, né? Porque era o que estava vingando na época. Há uma tentativa de reação com o Alex Ross. O Alex Ross aparece ali em meados dos anos 90, mas a arte do Alex Ross é uma coisa que ela é tão, não diria particular, mas ela é tão trabalhosa de se fazer que ela é inviável. Ela é uma arte realmente autoral, porque o cara tem que fazer aquela arte ultra realista e tal, né? Pô, não dá pro cara fazer quadrinho de linha daquele jeito. E aí chega, finalmente, o cara que, na minha opinião, vai ditar o estilo da próxima década, que é justamente o John Cassaday. O John Cassaday, ele vai fazer uma arte, que você vai ver no trabalho do Planetary, uma arte muito menos estilizada, uma arte com ângulos diferentes, que em alguns momentos lembram o jeito de fazer do Neil Adams, só com painéis muito largos, né? E vai compor um estilo de quadrinho que depois outros vão utilizar e aperfeiçoar. O Steve Epting, você vai ter um Brian Hitch fazendo isso. São páginas com quadros bem amplos, com nem sempre atenção para tantos detalhes, como um George Pérez, por exemplo, mas com uma amplitude de olhar que transformava a leitura do quadrinho em algo muito mais fluido. E claro que isso tem total relação com aquilo que a gente chama hoje de quadrinho cinematográfico, quer dizer, um quadrinho que já é produzido, ele é quadrinho, mas ele também funciona meio que como um storyboard ali, né? Ele tem elementos ali que ajudam alguém que está pensando em filmar aquela cena a ter um olhar, né, mais direcionado para esta proposta de repente gravar uma série, um filme, alguma coisa desse tipo. E o desenho do John Cassaday, eu já vi algumas pessoas dizendo que ele é o melhor desenhista da geração dele. Eu não sei se se trata de melhor, mas com certeza ele foi um artista muito marcante, e Planetary
ganhou muita relevância por conta da forma como ele fez arte, e a gente vê que dali pra frente fica diferente a arte, né? A arte, o Planetary vai sair em 99, 2000 e tal. A partir dali, 2003, 2004, você vai ver a Marvel, por exemplo, o estilo já é completamente diferente do que era no final dos anos 90, e isso se deve muito, sem dúvida, o John Cassaday, ele é um cara influente nisso, né? Ele é muito influente nessa virada aí, nesse conceito de histórias, sem falar de como que ele representou tão bem as referências que o quadrinho traz. Quem já leu o Planetary sabe que ele é cheio de referência cultura pop, personagens da Marvel, personagens da DC, e ele conseguiu caracterizar muito bem esses personagens, de modo que você os reconhecesse, mas também que não fosse aquela coisa tão descarada a ponto de você entender que aquilo era um plágio, que o personagem foi tirado do seu universo original para entrar no mundo de Planetary, sacou? Então o John Cassaday, ele consegue fazer esse trabalho. Logo no início do século, né, ele faz isso na virada, mas pouco tempo depois acontecem os ataques às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. E o John Cassaday, ele morava em Manhattan, se eu não me engano. Ele morava em Nova York ali e tal, e ele viu em primeira mão tudo que aconteceu ali. E depois ele vai fazer um trabalho, né, junto com o artista aqui, o John Ney Hiber. Ele vai fazer esse trabalho aqui, né, Capitão América, o Novo Pacto. Teve resenha aqui no canal. Então ele vai fazer um trabalho com o Capitão América, e um trabalho que, de novo, ele vai primar muito pela dinâmica, ele vai desenvolver bem o seu estilo dentro dessa proposta. Um pouquinho depois disso, o Grant Morrison estava escrevendo a fase dos X-Men, trazendo a personagem que agora é vilã no filme aí Deadpool Wolverine, que é a Cassandra Nova, uma série de conceitos baseados no que tinha acontecido no filme de 2001, então aquela coisa das jaquetas, não sei o quê. E o Grant Morrison, sempre com abordagens muito inusitadas, não estava obtendo o sucesso que se esperava, pelo menos não o sucesso que a editora esperava, a Marvel. E aí a Marvel começa a interferir no trabalho do Morrison, o Morrison meio que tem que apressar as coisas e tal, e acaba saindo do título. Mas para muita gente que estava acompanhando o título na fase do Morrison, hoje é sabido que teve uma interferência muito grande, mas para quem estava lendo na época, não existia, não se sabia que era exatamente uma interferência. Era a sensação de você estar lendo uma história que ia piorando. A qualidade dela cheia de ideias interessantes, mas o desenvolvimento dela foi piorando, e isso se deve a essa interferência. Mas aí os caras chamam o Joss Whedon, esse mesmo que dirigiu o filme dos Vingadores, que dirigiu aquele pavoroso filme da Liga da Justiça, chama o Joss Whedon para fazer uma nova fase com os X-Men, e o John Cassaday é chamado para desenhar neste trabalho aqui, os Surpreendentes X-Men. Essa minha edição é a mais antiga da Panini, acaba de sair aí, nos últimos dias aí, saiu uma edição de Surpreendentes X-Men numa versão de Marvel Essenciais, tá? Cara, isso aqui é muito legal. E uma das coisas mais legais desse trabalho é precisamente a arte do Cassaday, porque ele fala assim, vai usar colante mesmo, nada de jaqueta preta, vamos de volta aos uniformes tradicionais, uniformes originais e tal. Ele inclusive faz, né, um uniforme que é bem parecido ali com alguns dos primeiros do Ciclope, logicamente modernizado e tal. E aqui você tem a formação de uma nova equipe de X-Men. Cara, isso aqui é muito legal, e a arte do Cassaday mata pau. Esse aqui eu não cheguei a fazer resenha, eu vou te mostrar um pouco. Olha o que eu falei aqui, ó, você vê, né, a dinâmica aqui mais cinematográfica, esses cortes muito horizontalizados, esses painéis mais amplos. Isso torna a leitura do quadrinho muito agradável. É muito gostoso de ler. Olha o traço de John Cassaday. Que é um traço muito luminoso, né? Tinha um trabalho de cores aqui. Em todos os trabalhos do Cassaday você vê isso. São quadrinhos assim com... É muito comum esse tipo de tomada pelo Cassaday, por exemplo, ó, de baixo para cima. E são sempre quadrinhos muito fáceis de ler, né? Nessa questão destes painéis. É verdade que na Marvel também, ali no começo dos anos 2000, a gente vai ter quadrinhos com uma pegada mais sombria também. Um Alex Maleev, né? A gente vai ter vários artistas fazendo também numa proposta mais sombria. O John Cassaday era um cara mais luminoso. Mas nesta proposta de fazer painéis mais amplos, de fazer essa coisa dessa horizontalidade, você percebe que a horizontalidade está colocada no quadrinho, mesmo quando tem corte no meio do quadro.
né? Isso é muito John Cassaday, ele foi muito relevante nesse aspecto. Ele fez vários outros trabalhos também, chegou a fazer trabalho para DC, fez trabalhos aí mais autorais. E aí ele fez isso aqui talvez uns 10 anos atrás, não tenho certeza, que saiu no formato Omnibus aqui no Brasil, que é o Star Wars por Jason Aaron, e o trabalho do John Cassaday não é o trabalho dele aqui o tempo todo não, mas na série principal aqui é o John Cassaday que faz trabalho de arte. Cara, é muito legal, porque de novo ele consegue dar um aspecto muito realista, pode-se dizer, para os personagens do universo de Star Wars, mas ainda assim é um desenho, quer dizer, ele não é como o Alex Ross, que tenta fazer um ultra-realismo. É realista, mas ao mesmo tempo tem um charme particular, é uma arte muito bonita. A arte do John Cassaday é uma arte muito bonita. Eu não acho que a arte do John Cassaday seja perfeita, nunca achei. Mesmo em Planetary, você lê, você percebe algum ponto aqui e ali, alguns... Mas a dinâmica que ele faz, as expressões e essa coisa dos quadros serem amplos e a luminosidade do trabalho dele, é um artista que conseguiu ter uma marca, né? Ele conseguiu ajudar a definir como seria o quadrinho nos anos 2000, e diria até hoje em dia, tem muita influência dele, mas ele tinha ao mesmo tempo uma marca que é dele. Então se você pega grandes artistas da época, o Cano, né, sei lá, o Alex Maleev já citado aqui, e outros, você compara, você consegue reconhecer assim que é o estilo do John Cassaday. Então o John Cassaday, ele é um baita artista, e ele fez alguns dos meus trabalhos mais, sim, que eu mais gosto. Essa fase do Surpreendentes X-Men é uma das fases que eu mais gosto. O trabalho de Planetary, pra mim, assim, é uma das minhas séries da vida, assim, cara, eu amo Planetary. É uma série que eu já li, sei lá, umas 4 ou 5 vezes, e, cara, como eu gosto de Planetary. Então, e um detalhe, né, que o John Cassaday esteve na Comic Con Experience em 2019, se não me falha a memória, e na época eu tive a oportunidade de vê-lo num painel, até abriu ali para algumas perguntas. Eu cheguei a fazer uma pergunta para ele respondeu, e cara super novo, assim, nossa, pegou todo mundo de surpresa, mas vale muito a pena você conhecer os trabalhos de John Cassaday. Esses aqui que eu indiquei são 4 trabalhos que estão disponíveis para você, tá? Então aproveite para conhecer o trabalho de John Cassaday, porque ele tem uma arte muito bonita. Eu vou insistir nesse ponto. A arte do John Cassaday nunca foi perfeita, eu acho que nem queria ser. Mas é uma arte muito bonita, e é uma arte que se destaca, e depois conforme você vai lendo o quadrinho, você fala, cara, o John Cassaday ele conseguiu um negócio que é difícil, que é você bater o olho no desenho dele, assim, você sabe que é ele. Você sabe? Existem grandes artistas que às vezes você pode confundir o traço e tal, mas tem uns caras que não dá pra confundir, cara. Não tem como você olhar o George Pérez e confundir, não tem como você olhar o Neil Adams e confundir, não tem como você olhar o Jack Kirby e confundir, né? E tem outros artistas que são assim, não é? Você não confunde o trabalho do Cassaday. Você olha e fala, isso aqui é John Cassaday. O jeito que ele faz os olhos e tal, é bem o estilão dele. Então aqui na descrição tem os links para você adquirir esses quadrinhos aqui que eu indiquei para você, e também tem os links para você assistir as resenhas, tá? Eu não fiz de Surpreendentes X-Men, mas fiz do Capitão América O Novo Pacto, fiz do Omnibus de Planetary, fiz do Omnibus de Star Wars. Assiste essas resenhas porque aí você vai entender melhor, eu comento com mais detalhes a respeito do trabalho do grande John Cassaday. Que descanse em paz, não é? É isso aí. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.